O mundo viveu duas guerras globais devastadoras no século XX, e ambas começaram com crises regionais, alianças mal resolvidas, nacionalismos em alta e líderes determinados a mudar a ordem mundial. Hoje, diante das crescentes tensões entre potências como Estados Unidos, China, Rússia e outros atores regionais, muitos se perguntam: estamos revivendo o clima pré-guerra mundial? Neste vídeo vamos analisar as principais tensões do mundo atual, comparando com os erros do passado, e entender em que posição estamos realmente diante de um novo conflito global ou não. Vivemos hoje um mundo marcado por instabilidade e competições entre potências. A guerra na Ucrânia escancarou o fracasso de mecanismos diplomáticos em conter agressões territoriais. No Mar do Sul da China, Pequim desafia a ordem marítima internacional e pressiona Taiwan, reacendendo temores de um confronto direto com os americanos. No Oriente Médio, a tensão entre Irã e Israel e os conflitos envolvendo grupos armados na Síria, Líbano e Gaza continuam inflamando a região. Há ainda o avanço tecnológico e militar da Coreia do Norte, além da militarização do Ártico, da crescente instabilidade na África e da dualidade política que assola a América do Sul. Tudo isso ocorre em um cenário de corrida armamentista, nacionalismos em alta e crise econômica global. Isso tudo soa familiar? Vamos voltar no tempo para responder a essa questão. Antes da Primeira Guerra Mundial, 1914, o mundo era multipolar. Havia impérios rivais, alianças militares rígidas e uma corrida armamentista feroz. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do Império Austro-Húngaro, desencadeou uma guerra total, que seria a guerra para acabar com todas as guerras, e ficou conhecido como a Primeira Guerra Mundial. Começou como um conflito regional e virou um inferno global por conta das alianças e da falta de diálogo real. Já nos anos 1930, a Segunda Guerra Mundial foi precedida por crises econômicas profundas, o colapso de democracias, a ascensão de regimes nacionalistas e revisionistas e o fracasso das sanções contra agressões. A Alemanha, a Itália e o Japão desafiaram a ordem mundial e encontraram pouca resistência no início. Hoje, vemos algo parecido. Potências desafiam tratados e fronteiras. As instituições internacionais, como a ONU, por exemplo, estão enfraquecidas. Sanções econômicas estão sendo aplicadas, mas com eficácia limitada e objetivos políticos. E a sociedade global está polarizada e desconfia de suas lideranças. É uma época de transformações, como foram os anos antes de 1914 e antes de 1939. Assim como na década de 1930, o mundo se recupera atualmente de duas crises. Uma crise sanitária, com uma pandemia mortal, e uma crise econômica, que abalou os mercados financeiros. Mas nem tudo é igual. Há diferenças importantes que dificultam talvez uma nova guerra mundial. Uma delas é o arsenal nuclear, que funciona como um freio. Um conflito entre potências pode significar destruição mútua, mas após o auge da Guerra Fria, hoje parece que essa preocupação diminuiu um pouco. A guerra moderna pode ser um pouco diferente. Outro fator é a interdependência econômica, que é muito maior hoje do que era na década de 1930. Uma guerra entre a China e os Estados Unidos, por exemplo, teria impacto brutal nas duas economias e no mundo de uma maneira geral. Mas as sanções econômicas atuais e essa guerra comercial parece também mostrar que essa interdependência não pesa tanto assim. O fluxo de informação e pressão da opinião pública global é mais intenso, as comunicações são instantâneas e a mídia tem um poder de notificar e informar as pessoas mais rapidamente. Com isso, há mais espaço para mobilização por paz, mas que pode ser também um fator de mobilização por guerra mais rápido. E a guerra também chegou no fluxo de informação, com as chamadas
chamadas fake news, que se associam à inteligência artificial para produzir cada vez mais conteúdos dúbios. E o que poderia ser o estopim? Como em 1914 e em 1939, uma faísca pode incendiar o mundo. Pode ser uma guerra localizada, como a que está acontecendo hoje entre a Tailândia e o Camboja, um conflito que surgiu de uma disputa territorial entre os dois países, ou mesmo a disputa entre Israel e o Irã, que ficou marcado pelo lançamento de mísseis e ataques um contra o outro, algo que poderia ser esse estopim, mas até agora ficou meio que localizado, ou seja, os dois lados ainda se tratam com um certo temor de provocar algo maior, o que poderia vir, por exemplo, também em um ataque chinês a Taiwan, ou uma escalada entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. A Coreia do Norte anunciou recentemente uma convocação geral, ou mesmo a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, que poderia evoluir para um confronto entre OTAN e Rússia na Ucrânia ou no Báltico. Mesmo o erro de cálculo militar em qualquer uma dessas áreas disputadas ou em alguma outra área poderia gerar essa faísca, esse estopim que incendiaria o mundo. Existe uma grande lição na história. Guerras, muitas vezes, não são planejadas como guerras globais, mas se tornam. Bem aí então a pergunta: repetir o erro ou aprender com ele? O mundo está novamente diante de uma encruzilhada. As guerras do século XX não aconteceram de uma hora para outra. Elas foram construídas lentamente, com sinais que foram ignorados, mesmo por especialistas e por líderes cegos pela arrogância, pelo poder. Estamos vendo sinais parecidos hoje. Existe um relógio chamado relógio do fim do mundo, que a cada dia tem o seu tempo mais encurtado, ou seja, estamos mais próximos do dia do juízo. Por isso mesmo, o tempo teria que ser agora para a diplomacia, para reformas nas instituições internacionais, para frear o extremismo e investir na cooperação entre os países. Mas como falar disso se você vê civis, mulheres, crianças sofrendo, seja na Síria, seja em Gaza, seja na Ucrânia? Os sinais não são bons e a história não precisa se repetir, mas a luz de advertência está cada vez mais forte. E analisar o que aconteceu no mundo no século XX nos ajuda a aumentar o som desse alerta. Aqueles que não se lembram do passado estão condenados a repeti-lo. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de dar o like, deixar o seu comentário ao final e também se inscrever no canal. Aproveite e participe da promoção do Viagem na História. Viu só? Essa aí é a nova camisa da promoção do canal Viagem na História. E olha que belo modelo, com detalhe da nossa homenagem aos 80 anos do fim da Segunda Guerra, o Dia da Vitória. Essa é uma camisa única que você pode adquirir na nossa loja virtual. Entre em contato pelo nosso WhatsApp, eu te encaminho o link da loja virtual do Viagem na História. E você adquire essa belíssima camisa comemorativa do final da Segunda Guerra Mundial. E tem mais, adquirindo a camisa, você vai ganhar um cupom que vai te dar um número para um sorteio pela Loteria Federal de um pacote de viagens do Viagem na História. Ou seja, você vai poder ir conosco para a Europa visitar os campos de batalha mais famosos da Europa, ok? Entre em contato, garanta a sua camisa e boa sorte! Obrigado pela sua atenção e eu volto logo com mais histórias. Até mais!